Como se a situação hoje já não fosse escandalosa o bastante. Como se a gente já não estivesse presenciando, mais uma vez, testemunhando a ruptura do Estado democrático, das nossas instituições, o desrespeito à Constituição. Depois do STF defecar na cabeça do Congresso, principalmente do Senado, principalmente do presidente do Senado, aquele bunda mole do Pacheco, eles ainda colocam uma cereja no bolo, que é pra humilhar mesmo, né? Pra pisar na cabeça assim, ó, de quem já tá no chão e esfregar a bota na cabeça. Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, é a única pessoa que poderia botar um basta nesses atropelos da nossa Suprema Corte, inconstitucional, retirando do Congresso as prerrogativas dos representantes eleitos, que agora o STF não só passou a legislar, isso aqui isso que você vai ver agora é um absurdo. O STF não só legisla, coisa que ele não deveria fazer, mas agora ele está determinando que certas coisas nem sequer poderão ser legisladas pelo Congresso. Rodrigo Pacheco, por favor, gente, faça esse vídeo chegar até o Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, eu sei que você não gosta de mim, você deve me achar um extremista. Irmão, você é o cara mais bunda mole, capacho, marionete, covarde, medroso, fraco que já sentou na cadeira do presidente do Senado. Nós só estamos vendo essas aberrações porque você não teve até hoje a coragem de ir lá e botar um ponto final nisso. Todos os senadores e deputados sabem que você é um covarde. E aí você vai lá e dá uma entrevista falando, olha, eu discordo da decisão do STF. A sua fraqueza é o que fortalece a violência e os atropelos deles. E aí chegamos a um ponto, Pacheco, olha que humilhação. Chegamos ao ponto onde o ministro do STF, o amigo do meu pai, né, do pai do Lula, né, do pai do Odebrecht, que censurou, que criou o inquérito das fake news para salvar a democracia, basicamente fala que você e ninguém do Congresso vai ter o direito de determinar, mudar o que ele acabou de decidir. Isso é ridículo, cara. Olha isso aqui. Não significa que o Congresso pode vedar ou criminalizar o consumo. E eu digo, pelos votos proferidos, não posso falar por todos, mas o sentido do meu ouvido, do meu ouvir. Ele acabou de falar que isso não significa, o Congresso não pode criminalizar, eles não podem interferir no voto dele. O sentido do meu voto, e disse aqui logo no início novamente da complementação, é que o uso de maneira privada, ele é um ilícito administrativo, não podendo ser estabelecido como um ilícito criminal. Nesse momento, Pacheco, ele está mandando, porque agora você está te mandando, né? Pare de achar que você vai criminalizar as porcarias de entorpecentes lícitos. Para! Porque ele está falando, porque se a pessoa consumir de forma privada, então não pode interferir. Então, qual que é a mensagem do Dias Toffoli aqui? Qualquer crime que você fizer que for privado, se for privado, se você consumir pornografia infantil, conteúdo de pedofilia, né? Não é privado da sua casa, então não é crime. Não importa o crime que tenha sido cometido para fazer com aquilo chegar até a sua casa. Mas se você consumiu na sua casa, então não é crime. Por quê? Porque se assim o for, estar-se-á violando a intimidade, a honra, a vida privada. Então o crime cometido na intimidade, na vida privada, não pode ser criminalizado. Cara, olha o buraco que a gente tá. Olha pelo que a gente tá tendo que lutar pelo direito do Congresso legislar, porque o presidente do Congresso é me desculpa, Pacheco, isso é um bunda mole. Eu não acho que você é uma pessoa ruim, mas que ser humano fraco que você é. Olha o tipo de monstro que você ajudou a criar, justamente porque você não sabe se impor à altura de um presidente do Congresso. E a imagem das pessoas. Eu penso que isso é importante. Importante, do meu ponto de vista, isso até ficar claro se for o caso. Mas eu deixo claro no meu voto. Eu deixo claro no meu voto e gostaria de explicitar. Ou seja, ao se fazer deferência, não quer dizer que o Congresso pode vir a criminalizar o usuário. Pacheco, irmão, se você não tem a coragem de fazer o que o Brasil precisa, do que os seus filhos precisam agora, seus futuros netos, saia e deixe alguém fazer. Se você não tem a testosterona necessária, a coragem de fazer o que precisa ser feito, cara, pede para sair. Você e a sua fraqueza tá deixando que isso aconteça. Nós só estamos hoje enfrentando esse tipo de abominação judiciária do STF porque você não tem a capacidade de impor
de defender a prerrogativa do Congresso, que é a principal de legislar. Então pede para sair, Pacheco. Se você não consegue fazer o que você deveria estar fazendo, peça para sair, deixa que alguém faça. Olha, de vez em quando, a gente não espera muita coisa, mas aí aparece alguém falando algo sensato, até mesmo num Supremo Tribunal Federal da vida. Eu estou me referindo aqui à fala do juiz, aliás, o único juiz de fato, né, nessa composição atual do STF, que é o Luiz Fux, ao lembrar, né, o óbvio, que juízes não são eleitos, juízes não têm votos. Acho que numa referência também ao que o seu colega Toffoli, que tentou a magistratura por 2 vezes e fracassou, foi advogado do PT e numa sabatina, num congresso dominado pelo Mensalão e Petrolão, foi aprovado para virar ministro do Supremo, né? O Toffoli disse que cada um ali representava 100 milhões de votos do presidente mais os senadores. Né? Um absurdo, mas enfim. Acho que era uma resposta em parte a isso, em parte ao Fachin, que também é militante e foi garoto propaganda da Dilma, simpatizante do MST, e tenta usar a sua caneta poderosa para decisões de cunho ideológico, que não deveria ser o caso. Lembro sempre do grande Justice da Suprema Corte Americana, Antonin Scalia, que o Reagan colocou lá, que dizia: se um juiz decide sempre de acordo com aquilo que ele gostaria, com aquilo que ele pensa, ele não pode ser um bom juiz. Afinal, o juiz não está lá para fazer isso, está lá para fazer valer a lei. E nas palavras do Fux, está lá para seguir, não opinião pública, muito menos aquilo que quer fazer ou empurrar a história, algo assim, mas para fazer valer a Constituição, claro, escrita, e o sentimento constitucional do povo. Não coisas passageiras, não pressão de grupos organizados do momento, mas sim fazer valer a estabilidade de um povo e da Constituição desse povo. Então, aplausos para o Fux, num dia em que o Supremo aprovou, por exemplo, descriminalização da maconha, que o próprio Rodrigo Pacheco, omisso em tudo no que diz respeito a fazer valer o mecanismo de freios e contrapesos contra o arbítrio supremo, contra o abuso de poder de decisões monocráticas de juízes, entre aspas, do STF, Rodrigo Pacheco, que tem sido cúmplice disso tudo, até ele, uma vez mais, de vez em quando ele faz isso, reclamou. Isso é atropelar as prerrogativas do Congresso. E óbvio que é, né? O ministro Barroso, ao dar seu voto, foi interpelado pelo colega André Mendonça, porque o Barroso estava dizendo que não tinha nada de usurpar o poder do Legislativo, que o Legislativo considerou que é crime. E ali a discussão é se vai ser, então, um crime administrativo ou penal. Ora, mas aí é óbvio que houve uma legislação nova. Descriminalizar e tornar algo sem consequência prática, como obviamente queria o Congresso ao aprovar o crime do porte da maconha. Então, é evidente que vivemos sob uma juristocracia no Brasil. E o Fux estava denunciando, então, exatamente isso. A gente espera que ele não apareça com testa machucada, nada assim, porque a gente sabe como é que funciona o Brasil. Agora, que ele está certo nisso, tá. E que os outros ministros ignoram isso, a gente também sabe porque o Fux está em minoria. Está em minoria por ser o único juiz de fato ali, e está em minoria por estar falando o óbvio e agir com bom senso, coisa que falta a esses ministros politizados como o Gilmar Mendes, que disse: não há clima para a anistia do 8 de janeiro. Clima é um argumento jurídico, Gilmar Mendes? Muito bem-vindos! O vídeo que eu vou mostrar agora para vocês indignou as pessoas e mostrou uma face muitas vezes desconhecida do Supremo Tribunal Federal. Ou será que seria melhor chamarmos de Suprema Realeza Federal? Afinal de contas, lá eles são como reis. Tem até funcionário para puxar a cadeira para sentar. E em seguida você não vai acreditar nas outras regalias e privilégios dos ministros do Supremo que eu vou mostrar para você.
Agora assiste esse vídeo que eu vou mostrar e enquanto isso curte aqui esse post e se inscreve no canal para você entender melhor como funciona a política, Brasília e o nosso país e para que a nossa indignação possa se espalhar e mais pessoas possam compartilhar dessa indignação e erguer a sua voz contra os privilégios e contra as mordomias. Então, assiste aí. Olha aí, pessoal, quanta mordomia. Dá uma olhadinha nisso. Ao chegarem para a sessão de julgamento no Supremo, cada ministro tem um funcionário da corte que o ajuda a se acomodar na poltrona antes do início dos trabalhos. Porque afinal eles são supremos. Eles não precisam nem mesmo se preocupar em ajustar os seus próprios assentos. Esses trabalhadores que vocês estão vendo aí, eles são conhecidos como capinhas. E eles têm esse nome porque eles usam como uniforme uma capa parecida com a capa dos ministros nas costas. Mas a capa deles é menor, é mais curta, é claro, afinal de contas, não dá para correr o risco de confundir os capinhas com quem? Com as suas excelências supremas, com os capões. A diferença de poder, de status e de posição social tem que ficar muito clara. Uns são os capinhas, os outros são os verdadeiros capas pretas, os capões, os capos, os chefes. O jornal G1 da Globo tem um nome muito mais fofinho para os capinhas. Dá uma olhadinha aí no nome que eu vou mostrar para você. O que você achou desse nome? Aí os capinhas são chamados de anjos da guarda dos ministros do Supremo. Que fofinho. Para ser justo aqui, é preciso dizer que eles não só ajustam as poltronas dos ministros do Supremo para assegurar um máximo conforto, um conforto supremo. Ou seja, eles não fazem só isso também, é claro. Eles fazem ainda de tudo um pouco e eles estão de prontidão para atender às 11 excelências supremas a qualquer momento. Segundo o G1, os capinhas têm entre as suas funções organizar os livros dos magistrados. Afinal de contas, livros de direito são muito grandes, muito pesados. Ainda eles carregam documentos e votos. Quem diria? Um ministro, imagine só ter que carregar documentos e votos. Eles arquivam os memoriais entregues pelas defesas. Eles providenciam cópias de pareceres e petições. E eles também servem água e cafezinho. O quê? Cafezinho, Deltan? Sim! Aquela droga perigosíssima que altera o funcionamento do organismo e que o ministro Dias Toffoli comparou com a maconha e a cocaína enquanto ele tomava um golinho no julgamento da descriminalização da maconha. Veja só aqui. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, o que é droga? Droga é toda substância ou qualquer substância externa ao organismo que pode alterar seu funcionamento. Tanto o café, que eu acabei de beber aqui, como o tabaco, que eu não fumo, quanto a cocaína, que eu nunca vi, se enquadram nessa definição, pois todos modificam a bioquímica do cérebro, apesar de terem efeitos distintos. É isso aí, ó. Maconha, cocaína, cafezinho. Os capinhas ajudam até mesmo os ministros a vestirem as famosas togas pretas. Algo muito parecido com aquelas cenas, você lembra daquelas cenas de filme, de cinema, que a gente vê nos seriados também sobre a nobreza britânica, como o seriado Downton Abbey, ainda o The Crown. Você lembra como os lords e as ladies, eles tinham valetes e damas de companhia, damas de honra, que faziam tudo para eles. Desde passar e dobrar suas roupas, até ajudá-los a se vestir, a colocar os corpetes para os seus bailes e jantares de gala? Pois é. Quem disse que a aristocracia e a elegância requintada dos dourados anos do século XVIII morreram? Não, tá aí, é só olhar para o Supremo. A diferença é que, naquela época, pelo menos cada lord e cada lady pagava do seu próprio bolso pelos seus assistentes. Mas aqui no Brasil, não. Aqui quem paga o salário dos capinhas somos nós, você e eu, com os impostos que nós pagamos por 5 meses a cada ano inteiro. E que salários, meus amigos? Os capinhas podem receber entre 2,5 mil até 11.700 reais por mês. Sem contar, é claro, as horas extras. Afinal de contas, anjos da guarda também têm lá os seus direitos trabalhistas. O salário dos capinhas pode ser alto, mas já podem até ser considerados um avanço em relação ao que alguns seguranças de ministros do Supremo ganham apenas de diárias
ao acompanhar os ministros para eventos e com vescotes chiques lá no exterior. Mas são chiques mesmo, e nem sempre relacionados à função de juiz. Um segurança do ministro Dias Toffoli ganhou, presta atenção, R$39 mil para acompanhar o ministro na final da Champions League, porque ninguém é de ferro, lá em Londres. Tudo para, segundo a assessoria da imprensa do STF, proteger Toffoli do aumento dos ataques e incidentes registrados nos últimos anos contra ministros no exterior. Toffoli acompanhou de lá a vitória do Real Madrid do camarote de um empresário. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha lá, em Londres, Toffoli assistiu à final da Champions em camarote de empresário. E, por coincidência, esse empresário era um patrocinador de evento jurídico a que Toffoli compareceu em Londres em abril, ao lado dos seus coleguinhas Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Como Toffoli curtiu o final da Champions em uma localização tão privilegiada como esse camarote, gentilmente reservado pelo amigo empresário, fica difícil de imaginar, não é mesmo, qual que é o tipo de ameaça ou de ataques a Toffoli que ele poderia vir a sofrer por lá. Contudo, é sempre mais fácil, né, gastar o dinheiro das outras pessoas. É sempre mais fácil fazer cortesia com o chapéu alheio. Aparentemente, o pior incidente que Toffoli poderia sofrer por lá seria uma indigestão causada pelo open bar ou pela open food que camarotes tão sofisticados como esses costumam ter. É um perigo realmente grande, que justifica que nós, brasileiros, tenhamos que pagar R$39 mil em diárias para apenas um dos seguranças que acompanhava o ministro. Esperamos, pelo menos, que o segurança tenha curtido esse momento único, que foi assistir ao vivo a final da Champions League e a vitória do Real Madrid de camarote ao lado de uma celebridade tão amada, tão popular e tão bem vista quanto Dias Toffoli. De fato, uma celebridade suprema, né? Mas o gasto com segurança de Toffoli para assistir a Champions League em solo britânico, berço da família real e da aristocracia mais famosa do planeta, não é nada esse preço comparado ao que ele já gastou com seguranças apenas entre abril e maio para fazer viagens tanto para Londres quanto para Madrid. Dá uma olhadinha aqui que eu vou mostrar para vocês. Aí, ó. Foram quase R$100 mil pagos por mim e por você para custear 25 diárias internacionais dos seguranças do ministro. Ah, meus amigos, além de eles viverem bem e serem bem atendidos pelos mais de 2.800 servidores ou assessores, o que dá em uma divisão de cerca de 254 servidores ou assessores para cada um dos 11 ministros, os Supremos também precisam se alimentar bem para aguentar as pesadas sessões de julgamento do tribunal e os eventos do STF. E por isso as licitações da corte incluem medalhões de lagosta com manteiga queimada, bobó de camarão, camarão à baiana, bacalhau a Gomes e Sá, frigideira de siri, moqueca capixaba, moqueca baiana e arroz de prato. Dentre as carnes, meus amigos, as carnes são supremas, como eles. Você tem dentre as carnes vitela assada, codornas assadas, carré de cordeiro, medalhões de filé e tornedos de filé, que eu nem sei o que é, com molho de mostarda, pimenta, castanha de caju e com gengibre. E para beber, rouboar, como dizem os franceses. Claro que tem que ser um fino vinho tinto seco que tenha ganhado pelo menos 4 premiações internacionais, porque todo mundo sabe que vinho com 3 premiações internacionais ou menos não presta. E o vinho tem que ser envelhecido em barril de carvalho francês, americano ou ambos, por pelo menos 12 meses. Senão é capaz de suas excelências supremas cuspirem tudo na cara dos outros depois do primeiro gole. Tudo com muita sofisticação, delicadeza e elegância, é claro. Tudo isso que eu mencionei consta em um edital de 2019 do próprio Supremo. Pra vocês não dizerem que eu estou mentindo, de tão inacreditável que é aquilo que eu estou falando, olha aí, tá aí. Tudo isso consta de um edital de 2019 do Supremo, ao custo de R$1.100.000 para nós, o povo. Em 2019, o presidente do Supremo que supervisionou essa licitação era quem mesmo? Dias Toffoli. Sim, ele mesmo. O mesmo ministro que abriu o infame inquérito das fake news e entregou o inquérito nas mãos do seu colega com nome e comportamento de imperador, Alexandre.
Tudo na mesma época, tudo em casa, como se diz popularmente. Será que o camarão ou a lagosta do Supremo estavam estragados? Será que o vinho, com pelo menos 4 premiações internacionais, foi consumido em quantidades muito exageradas? Dizem que o ministro lá tem um sério problema com bebida, o que é um assunto sério. Mas também é sério que fique bebendo vinhos caros às nossas custas. Nunca saberemos o tamanho dos exageros, mas o que nós sabemos é o seguinte: a realeza medieval nunca acabou. Ela vive, ela respira no Supremo Tribunal Federal, ela esbanja nessa nossa corte real. Essa é a certeza. Mas aqui vai a dúvida: quem nós somos? Os plebeus e trabalhadores que sustentam todo esse sistema com nosso suor e sangue? Ou nós somos os bobos da corte? Ou será que somos os dois? Conta pra mim nos comentários e, se ainda não fez isso, curte esse vídeo e segue o canal. Bomba! Saiu agora. Moraes dá prazo para Tarcísio explicar criação de colégios cívico-militares. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou um prazo de 10 dias para que o governo de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo justifiquem a criação do modelo de colégios cívico-militares no Estado, aprovado em maio deste ano para implantação a partir de 2025. A solicitação de informações foi motivada por uma ação direta de inconstitucionalidade protocolada pelo Partido dos Trabalhadores, que questiona a constitucionalidade do projeto e a metodologia de ensino adotada no Estado. Segundo a argumentação do PT, o projeto viola a competência do Congresso Nacional para legislar sobre proposta educacional. Um pedido similar foi protocolado no STF pelo PSOL e o ministro Gilmar Mendes, relator do caso, também deu o prazo de 10 dias para o governo paulista se manifestar. Para o PT, a implantação dos colégios cívico-militares viola princípios constitucionais, legais e apresenta problemas como conflito com a gestão democrática de ensino, desigualdade na remuneração e desvio de finalidade, além de alto custo e eficiência questionável. O modelo paulista prevê a gestão compartilhada dos colégios entre militares e a Secretaria do Estado de Educação, com a criação de 100 unidades educacionais até 2025. O governo Tarcísio argumenta que os colégios cívico-militares serão implantados após a aprovação da comunidade em consultas públicas. A Secretaria da Educação avalia que o modelo está alinhado com o Plano Estadual da Educação e é democrático, pois a população pode optar pela adesão ao modelo ou pelo sistema tradicional de ensino. Dada a relevância da matéria constitucional suscitada e seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, mostra-se adequada a adoção do rito. Pelo que determino, solicitem-se as informações a serem prestadas pelo governador e pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no prazo de 10 dias. Em seguida, remetam-se aos autos ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 5 dias, para a devida manifestação, afirmou Moraes na decisão. Além disso, a Advocacia-Geral da União, a AGU, e o Procurador-Geral da República, da PGR, também devem se pronunciar sobre a lei sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas. Pessoal, tá aí a matéria, já vou pedindo aí para você deixar o seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo ao máximo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e coloque aqui também a cidade que você está falando aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, mais tarde tem novo vídeo. Um forte abraço e te espero no próximo vídeo.